Saudações literárias. Este é o podcast do Clube de Leitura João Anzanello Carrascosa, uma parceria entre a Unespar Campus Paranavaí e o Grupo TEIA, Tecnologia, Educação e Informação e Arte, do Instituto Federal Campus Paranavaí, onde o podcast está sendo gravado. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo podcast do Saudações Literárias. Hoje temos um programa especial com um convidado incrível. Eu sou o José Carlos, acadêmico de letras e membro do Clube de Leitura João Anzanello Carrascosa, e vamos mergulhar na obra Barba Ensopada de Sangue, de Daniel Galera, e explorar o universo literário com o nosso convidado. O Clube de Leitura é um projeto de extensão do curso de Letras da Unespar de Paranavaí e está em sua terceira edição. Nele, as obras são previamente selecionadas e a sua leitura é realizada de forma mensal, com reuniões para discussão no último sábado do mês, realizadas de forma remota. E está comigo a professora Luciana Leal, da Unespar, que é a coordenadora do Clube de Leitura Virtual João Anzanello Carrascosa, um projeto de extensão do curso de Letras da Unespar de Paranavaí. O clube tem apoio da editora Companhia das Letras, que disponibiliza 20 e-books gratuitos e descontos na aquisição dos livros físicos, tornando o clube acessível a todos. E para o nosso segundo podcast, temos a honra de receber o escritor Daniel Galera. Daniel Galera nasceu em São Paulo em 1979, mas de família gaúcha. Logo se mudou para Porto Alegre. Formado em publicidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando adulto retorna para São Paulo e depois muda-se para Garopaba, em Santa Catarina. Reside atualmente em Porto Alegre. É casado com Thaís e pai da Sara. Foi um dos precursores do uso da internet para a literatura, editando e publicando textos em portais e fanzines eletrônicos entre 1997 e 2001. Lançou seus primeiros livros pelo selo independente Livros do Mal. Desde então, dedica-se à narrativa de ficção, traduzindo livros do inglês, colaborando com artistas e escrevendo resenhas, ensaios e reportagens. O livro Cordilheira, parte integrante do projeto Amores Expressos, ganhou o Prêmio Machado de Assis de Romance, concedido pela Fundação Biblioteca Nacional, em 2008, além do terceiro lugar do Prêmio Jabuti. Seu livro, Barba Ensopada de Sangue, recebeu o terceiro lugar no Prêmio Jabuti e foi vencedor na categoria de Melhor Livro do Ano no Prêmio São Paulo de Literatura 2013. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer em recebê-lo. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite para participar do Saudações Literárias. Mando um abraço especial aí para o pessoal do curso de Letras, da Universidade de Paranavaí, mas para todos os ouvintes que, porventura, se interessarem por essa conversa. É uma honra ter meu livro lido, trabalhado nas universidades. Então, fico feliz de estar aqui para poder conversar com vocês, retribuir um pouquinho e participar desse processo. A honra é nossa. Daniel, o seu livro, Barba Ensopada de Sangue, foi lido aqui no Clube de Leitura do curso de Letras. Na tarde do encontro, nós tínhamos mais de 30 participantes, dos quais 80% tinham lido o livro integralmente. E são mais de 400 páginas, Então, jovens, pessoas de diferentes idades, que são os integrantes do clube, lendo o livro integralmente, ficamos bem felizes, assim. 97% nunca tinham lido um livro seu. E 94% gostaram do livro e recomendariam o livro. Então, seu livro foi um sucesso no Clube de Leitura, E também foi uma forma de fazer com que as pessoas, o diferente público que compõe o Clube de Leitura, conhecesse uma obra tão importante. E aí a primeira pergunta: Daniel, como surgiu
a sua paixão pelos livros e por escrever? Então, obrigado pela pergunta, Luciana. Obrigado por conduzir esse trabalho também, né? Interessantes os números que tu falou, né? Eu concordo que hoje em dia a gente conseguir que as pessoas leiam um livro de mais de 400 páginas é sempre um sinal bom, uma vitória, né? Porque a gente vive num mundo com muita... Nossa atenção é muito disputada, né? Por muitas mídias e canais de fontes de informação, e até para quem escreve, trabalha com livros. Se dedicar à leitura se tornou um trabalho, um esforço, né? Então, realmente fico feliz de saber que o pessoal lê o livro até o fim, porque às vezes em clubes, né, eles leem o que dá e tal. Acho que é um sinal de que realmente se interessaram. Muito legal saber. Eu fiquei bastante curioso para saber o que diriam sobre o livro 6% que não gostaram, porque um escritor sempre recebe os elogios, né? As pessoas que me procuram para falar na internet, mandam e-mail, ou me acham na rua e querem comentar minha literatura, em geral é para fazer elogios. Dificilmente alguém se dá o trabalho de me mandar um e-mail ou conversar comigo para dizer que não gostou, né? Eu tenho muita curiosidade de saber por quê, e, enfim, conversar com as pessoas também, entender como é que foi a experiência delas, né? Mas fechando esse parênteses, o meu interesse pela escrita, ele veio depois do interesse pela leitura, como costuma acontecer, eu acho, na maioria dos casos, né? Eu vivia numa casa em que meu pai e minha mãe eram leitores, então eles tinham bastante livros em casa, eu via eles lendo desde criança, e acho que a isso, esse estímulo no lar, né, se somou um interesse natural também pela leitura, né? Eu comecei a ler romances muito cedo, assim, na pré-adolescência, mas foi estranho, porque eu era apaixonado por livros, especialmente por ficção, de prosa de ficção, né? Mas a ideia de que eu pudesse ser um escritor, ela veio bem mais tarde. Eu tinha minhas composições e redações elogiadas, né, pelas professoras e professores de português durante o ensino médio, e eu ficava feliz com isso, mas não dava o próximo passo de pensar, e se eu escrevesse também, né, como me dedicasse à escrita, né? Por muito tempo, antes de fazendo vestibular, e eu achava que eu ia trabalhar com um design gráfico, na verdade, né? Eu tinha um interesse também por desenho, por design, fazer design no computador. Então, por isso que eu fui parar no curso de publicidade, né, que eu me formei. Mas assim que eu entrei na faculdade, eu conheci outras pessoas, né, outros colegas que também eram interessados em escrita e leitura. E dentro da Federal aqui do Rio Grande do Sul, onde eu estudei, tinha as disciplinas eletivas que eram dadas pelos professores da Letras nos cursos de comunicação, e que na prática eram como oficinas literárias, né, dadas pelos professores da Letras. E eu fui fazer essas disciplinas, e foi ali que essa minha entrega à escrita especificamente aconteceu, né? Conversando com esses professores, tendo meus textos avaliados por eles e pelos meus colegas, eu comecei a ver que eu tinha jeito para aquilo, eu comecei a sentir que eu gostava de me expressar daquela maneira. E também, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, havia o início da internet no Brasil, né? A popularização da web. Essa internet que os alunos que leram o livro no clube, eles né, nasceram num mundo em que a internet sempre existiu. Eu fui a última geração que teve antes da internet e depois da internet. E a minha geração aproveitou, a internet era um terreno que não tinha sido desbravado como meio de publicação. Não existia nem blog na época que eu estou falando, que dirá redes sociais, né? Então a gente tinha que criar as nossas páginas, tinha que divulgar de maneiras um pouco mais artesanais, né? E eu me dediquei a isso, junto com alguns amigos, criamos vários sites que publicavam literatura, que publicavam textos. Então, para mim, escrever e me expressar pela ficção veio ao mesmo tempo em que eu podia divulgar e passar adiante esses textos usando a internet, que era uma outra paixão minha, né, naquela época. E aí foi assim, então rapidamente isso me dominou. E eu comecei a fazer oficinas literárias, comecei a me ver como escritor, né? A partir do momento que eu tinha textos publicados na internet, e no segundo momento fiz uma publicação independente do meu primeiro livro, as coisas foram dando certo para mim como autor, né? E eu acho que é isso. Eu fundei uma editora com amigos também em 2001 para publicar gente nova como a gente, lá em autores não só do Sul, mas principalmente. E uma coisa foi levando a outra. Então, a escrita veio assim. Quando eu me vi, eu estava enredado nisso, né?
E eu, enfim, não sei fazer outra coisa. Se eu for parar de escrever por um motivo ou outro, eu vou estar numa enrascada atualmente, porque dos meus 17, 18 anos até hoje, eu não fiz outra coisa. Bacana, Daniel, ouvir tudo isso, né? E essa consideração sobre o desafio de ler 450 páginas num clube de leitura. E, claro, a gente tem acesso às pessoas que não gostaram e a gente vai pedir para escrever, para você saber. Mas é mínimo, né? É uma pessoa, né? Diante de... O 6% é uma pessoa, né? O 6% é uma pessoa diante de um universo de mais de 30, né? Então... eu falei um pouco brincando, mas bastante sério também, porque é verdade isso, né? A mim chegam, em geral, os elogios, né? Sim. Exceto quando, às vezes, tem uma crítica na imprensa que é negativa. Mas os comentários de leitores, né? Ninguém busca o autor para falar mal, né? Eles falam mal entre os amigos, entre si. Então, eu sinto que eu não tenho uma amostragem verídica da recepção dos meus livros, né? Eu sempre me interesso por quem não gostou, né? Se essa pessoa está disposta a um diálogo tranquilo e franco e sincero, sempre me interessa. Mas os comentários foram elogiosos e a gente também pode te encaminhar todos esses comentários, se você tiver interesse em recebê-los. Daniel, você nasceu em São Paulo, na infância morou em Porto Alegre, depois volta para São Paulo e mora um tempo em Garopaba. O livro Barba Ensopada de Sangue, que foi lido no clube, tem algo de semi-biográfico? E por que você escolheu situar a narrativa em Santa Catarina e especialmente em Garopaba? O livro se passa lá porque eu fui morar lá. E eu não fui morar lá só para escrever o livro. Eu fui morar em Garopaba, isso foi em 2008, depois de um período que eu morei alguns anos em São Paulo. E eu sempre tinha esse desejo ou fantasia de morar um tempo da minha vida numa cidade pequena, em que eu não tivesse nenhum vínculo prévio, que eu não conhecesse ninguém. Uma experiência de solidão e de conhecer, né, um lugar diferente desses centros urbanos grandes que eu passei quase toda a minha vida. E eu sou também apaixonado por natação, né? E naquela época eu nadava muito frequentemente e gostava particularmente de nadar no mar. Mas eu não tinha muitas oportunidades de nadar no oceano, né? Então chegou um momento da minha vida em São Paulo que eu pensei, olha, eu posso fazer isso agora, né? Vou escolher um lugar, uma cidade da praia, vou morar e vou, enfim, ter as experiências que a vida me trouxe nesse lugar, né? E aí eu acabei escolhendo Garopaba porque era uma praia que eu já conhecia previamente, já tinha passado por lá algumas vezes. E ela tem um mar muito bom para nadar. E, sei lá, fui para lá, procurei uma casa, aluguei. Então foi assim. Mas é claro que no meio de todo esse processo, é evidente que eu também estava pensando que essa experiência muito provavelmente ia trazer ideias e situações bastante interessantes para que eu escrevesse coisas, né? Ensaio, algum conto ou um romance. Então, claro que eu me mudei para lá também com essa disposição de escrever alguma coisa. E alguns meses antes de me mudar, já comecei a suspeitar que eu ia querer fazer um romance. E uma vez que eu cheguei em Garopaba e comecei, de fato, a viver o dia a dia na cidade, eu comecei a ver muitos elementos interessantes ali para esse romance que eu comecei a imaginar. Então, comecei a fazer anotações e tal. E meu período em Garopaba foi só de 1 ano e meio. E foi, além de eu estar vivendo lá e tocando a minha vida pessoal, foi um período de 1 ano e meio de pesquisa e de anotação para fazer esse romance, né? Então, foi o livro que eu tive mais tempo, e não só duração, né, 1 ano e meio, mas, digamos assim, eu tinha as minhas horas à disposição para pesquisar, para anotar, para pensar, simplesmente pensar no meu livro. Então, foi um processo de escrita muito privilegiado desse ponto de vista. Foi uma fase que eu tinha muito tempo de sobra para ser escritor, digamos assim. Eu acho que o romance ter a extensão que tem, né, e tem um nível de detalhe que ele tem a ver com isso também, com essas circunstâncias materiais nas quais ele foi gestado. Então, o livro, ele não eu não poderia chamar de um livro biográfico, porque a história desse personagem não é a minha história, né? Ele é um professor de educação física, a família dele, essas mortes, essas situações não tem nada a ver com a minha família. Mas ele é um livro talvez semi-biográfico no sentido de que o espaço no qual o personagem circula, esse espaço que ele habita, no qual ele conhece pessoas, no qual ele tem emoções, sentimentos,
é exatamente o mesmo espaço no qual eu vivi durante esse ano e meio. E eu estava colhendo impressões, né? Coisas que não só as que aconteciam comigo, mas as histórias dos outros, histórias que me contavam, coisas que eu ficava sabendo, né? Do presente e do passado daquela cidade. Então, tem algo muito pessoal ali na composição do espaço do livro, né? As coisas que chamam a atenção, que afetam o meu personagem, em grande medida foram coisas que me chamaram a atenção, que me afetaram. Mas o enredo do livro, ele é em grande medida inventado. Então, como todo romance, ele tem essa combinação de elementos, né, autobiográficos, a gente pode chamar, ou elementos talvez íntimos, pessoais, né, pode dar o nome que quiser, com aquela invenção livre, né, invenção pura, que é a característica que define, por excelência, a ficção. O Barba, ele é essa mistura, como... Mas eu falo, respondo, né, que um livro como esse é como um bolo, né? Depois que a gente faz ele, a gente sabe quais são os ingredientes do bolo, né? Mas uma vez que ele está feito, tu não consegue tirar e mostrar, né? Tipo, olha só, como é que tu fez esse bolo? Pessoal, vou te mostrar a farinha que eu usei. A gente não tira mais a farinha e exibe, né? Aquilo está perdido para sempre, né? E de um certo modo, escrever um romance, a gente vai usando esses ingredientes da vida pessoal, da imaginação, da vida dos outros, das coisas que pesquisa em livros, e compõe esse romance, e depois que ele está feito, até para mim é difícil extrair um pouco, né? Qual ingrediente é pessoal, qual não é? Tipo, às vezes isso é confuso até para mim mesmo, mas é da natureza da criação literária. Eu particularmente posso dizer que a sua pesquisa foi muito boa, porque ele criou uma atmosfera tão envolvente que me fez ter vontade de conhecer Garopaba. Eu ficava imaginando o local, como era a casa, né? E a gente se sente residindo lá. Esse era um dos objetivos iniciais do livro? Sim, era. Para esse livro, eu, desde o começo da escrita, queria que ele reproduzisse a experiência desse personagem vivendo em Garopaba quase que diariamente, né? Que o leitor tivesse, enquanto lê o livro, a sensação de que, de fato, estava passando aquele tempo, né? O livro se passa num período de mais ou menos 9 meses, né? Cronologicamente, assim, em termos da cronologia da narrativa. Eu queria que o leitor tivesse a sensação de viver cada dia desses 9 meses, né? Então, muitas escolhas foram feitas nesse sentido, desde essa exuberância descritiva que o livro tem, de realmente encher de detalhes, né, todas as oportunidades de descrever o espaço, né, as pessoas, as situações, mas também o tipo de narrador que ele tem, né? Esse livro ele é narrado em terceira pessoa, tem um narrador onisciente, o tempo verbal é no presente, que ajuda a trazer a sensação da narrativa para o momento em que o leitor está lendo, né? Mas ele é um narrador onisciente, em terceira pessoa, que, embora ele pudesse narrar esse livro de qualquer ponto de vista, trazendo qualquer dado ou informação que ele quisesse, né, como narrador onisciente, é um narrador que parece que escolhe ficar grudado só na experiência do protagonista. E só em raros momentos da história ele sai fora disso. Então é como se, né, narradores que têm poderes divinos de ver e saber qualquer coisa fizessem a escolha de ficar no ombro desse personagem, como um papagaio, assim, né, e se limitando a contar para o leitor o que esse homem sente, o que esse homem vê, o que os sentidos dele captam, o que ele pensa, o que ele, né, suas emoções. Então é um narrador, tudo isso foram escolhas, né? Pegar um narrador que é poderoso, mas restringir ele, a experiência do personagem, quase como se ele fosse uma mistura da primeira e da terceira pessoa. Então são 2 exemplos de escolhas que foram feitas para criar no leitor essa sensação de que ele está vivendo aquilo junto, né? E então acho que essa sensação de estar na cidade, de parecer que a gente circulou pelas ruas da cidade, conheceu, é algo que eu queria atingir. E para minha felicidade é um comentário muito comum, né, dos leitores, dos críticos, né, de que, gostando ou não da história, as pessoas reconhecem que o livro consegue fazer isso, né? Então me dá muita gratificação sempre que comentam esse aspecto. Daniel, você é um autor talentoso e sua obra oferece assim muitos pontos interessantes para discussão. Como você desenvolveu a identidade do protagonista em Barba Ensopada de Sangue, especialmente considerando a sua condição
neurológica peculiar. Sim, tem isso desse problema neurológico que ele tem, né? É interessante, o protagonista, ele surge, essa versão que está no livro, ele foi sendo construído aos poucos, né? Ele não surgiu pronto, né? Nem em um curto período na minha cabeça. Essa questão da incapacidade de reconhecer o rosto das outras pessoas, né? Essa doença chamada prosopagnosia, eu li em um livro de neurociência em 2007, antes de eu começar a pensar na ideia do romance. E eu fiquei muito fascinado com a existência disso, né? Eu não sabia até então. Naquela época era uma coisa bem mais desconhecida do que é hoje. E eu fiquei muito fascinado. Ele narrava o caso de uma paciente nesse livro que, assim como o protagonista do livro, ela tinha a prosopagnosia dela era tão grave que ela esquecia do próprio rosto, né? Ela acordava todo dia de manhã depois de dormir e ela não lembrava mais como ela era. Ela tinha que se olhar no espelho e lembrar como era o rosto dela mesma, né? Todos os dias pela primeira vez. Enfim, ela esquecia o rosto do pai e dos filhos em questão de 15 minutos, né? Depois que se afastava deles. E eu anotei, eu tinha um caderno de anotações na época e eu anotei, tipo assim, enfim, usar isso em alguma história algum dia, porque é muito interessante. Aí o tempo passou e quando eu já estava prestes a me mudar para Garopaba, ou quando eu já tinha chegado lá, não vou lembrar direito, mas eu me lembrei de uma história antiga que eu conhecia a respeito de Garopaba, que era sobre esse assassinato de uma pessoa num baile dominical, né, em que tinha um sujeito lá que a comunidade como um todo, enfim, ele estava causando algum tipo de perturbação, estava todo mundo de saco cheio dele, né? E anos 60, 70, não sei, não tinha polícia, e tinha essa coisa do justiçamento de comunidade pequena, né, às vezes. E aí acontece que está lá no baile, aí apagaram a luz, e alguém ou várias pessoas esfaquearam o cara, e depois acendem a luz, e aí, tipo, quando chega a polícia, fica uma coisa meio de, ninguém viu, não tinha, né, faltou luz na hora. E era uma história que eu tinha ouvido quando eu era bem jovem, né? Foi meu pai, por sinal, que me contou. Só que ele nunca soube se essa história era verdade, parecia esses causos que as pessoas contam, né? Então, eu também não sabia. Mas quando eu estava morando em Garopaba, eu percebi que como eu estava morando na Vila Histórica, né, que é onde a comunidade nasceu ali, cresceu, eu me dei conta que caso essa história fosse verdade, ela teria acontecido por ali, né? Talvez no salão paroquial da igreja matriz que tem ali, ou em algum outro lugar. E aí eu comecei a pensar, se isso tivesse acontecido, quem será que era esse homem, né? Aí veio a ideia daquele gaúcho que teria se mudado para lá nos anos 60 e que começou a brigar com todo mundo. Aí eu pensei no neto dele, que seria um professor de educação física, e depois percebi que ele seria meu protagonista. Então, a coisa não vem de uma vez só, né? Quando eu defini que o livro seria narrado e protagonizado por esse professor de educação física que vai investigar a morte do seu avô, uma morte misteriosa acontecida décadas atrás, aí eu lembrei da coisa da prosopagnosia, porque eu pensei, olha que interessante, né? Um forasteiro, bem faroeste, chega numa cidade pequena, investigar uma morte de um antepassado, que ninguém quer desenterrar aquilo, e para complicar a situação dele, ele não consegue lembrar do rosto das pessoas em questão de meia hora. Imagina o tipo de situação interessante que isso ia trazer para a história. Isso era uma coisa, né? E a segunda era que, como ele tem uma busca também de identidade que é dele, né? De entender como esse homem que ele é, o que ele quer ser, se relaciona com a figura do pai dele, com a figura desse avô que ele não conheceu. Eu achei que tinha uma metáfora interessante também, né, do personagem que não reconhece o próprio rosto no espelho, e ele usar a imagem, a fotografia do avô quase como se fosse uma referência para ele se transfere um pouco para a figura do avô, né, como de fato vai acontecendo em vários níveis na história do livro. Então as coisas de repente se amarraram todas, né, em vários nozinhos assim, e formou essa teia que para mim parecia muito interessante de explorar. Interessante, né? Você contando agora essa história, né, do gaúcho e coisa e tal. A gente, o que eu tenho aqui é a edição comemorativa, né, dos 10 anos. E eu sempre comento, né, não é só a capa que é linda, né? O livro, por exemplo, enquanto leitor, ele já me fisgou assim na apresentação, sabe, da Carol. Ela faz uma apresentação linda desse livro. Ela diz que esta é a história de um homem tentando recomeçar a vida. O leitor já fica aí pensando nisso, né? Lidando com novos e velhos afetos. É uma reverência ao mundo natural. É retrato de uma sociedade patriarcal regida pela violência e pelo silêncio.
tudo isso se constrói aos pedacinhos. E a gente percebe que tudo se constrói aos pedacinhos e tudo se constrói muito bem amarrado e muito bem organizado. E você falou do protagonista de educação física. Por que educação física? A paixão pela natação sua, será? Sim, uma parte é isso, né? Eu pratico natação. Eu parei já faz uns anos, por vários motivos, mas naquela época eu era bem dedicado e comecei a nadar quando era adolescente. Então já tinha um interesse, uma intimidade com esse mundo, né? Eu não sou professor de educação física, mas eu tive vários instrutores e alguns deles se tornaram meus amigos, então eu sabia alguma coisa. Mas Garopaba também é um lugar que é muito procurado por atletas, né? Principalmente triatletas, além dos surfistas, é claro, né? Mas muitos triatletas escolhem viver lá e treinar lá porque é um lugar muito propício para essas três modalidades do triatletismo, né? A corrida, a bicicleta e a natação. Então aconteceu que morando lá, eu comecei a procurar lugares para nadar, e comecei a nadar na praia, e eu fui conhecendo muitos atletas e professores de educação física que moravam em Garopaba. Então eu adquiri um pouco de intimidade com o conhecimento e o mundo e o dia a dia deles, né? Isso me deu vontade de criar o personagem, né, para, enfim, como eu não sou nem atleta profissional, nem professor de educação física, eu pude imaginar ser um pouquinho através desse meu personagem inventado. Foi muito legal, né? Uma personagem complexa numa prosa vital. Interessante. Bom, esse é a personagem principal, né, do livro. Seria ela com que você sente uma conexão especial? Ou teria alguma outra personagem dentro do livro? Qual a razão? E, particularmente, qual personagem que você mais gostou de criar? Sim. Não, claro que a minha conexão mais intensa é com o próprio protagonista, né? Ele é diferente de mim em muitos aspectos, mas eu acho que tem certos traços da personalidade dele que são, digamos, ou reproduções ou reinvenções exageradas de certas tendências do meu próprio comportamento, né? Então, a literatura às vezes serve um pouco para a gente trabalhar isso, né? Os outros personagens, nenhum deles é tão pessoal, assim, exceto talvez um personagem que é um personagem ausente, na verdade, porém muito importante para a história, que é o irmão dele, né? Que é escritor, né? Tem uma brincadeirinha nisso aí, porque ele é um personagem que é odiado pelo protagonista, né? Tem toda a história dele que ele acaba ficando com a namorada dele e tal. Mas tem esse personagem que mora em São Paulo, que é escritor e tal, então tem uma piadinha, assim, que se chama Dante, que começa com D também. Então, às vezes, eu faço essas brincadeiras só para bagunçar um pouco mais o meio de campo, né? Mas dos outros, não. Acho que são personagens... Alguns deles eu gosto muito, né? Mas poucos deles têm algum componente pessoal, assim. Eu tenho uma afeição particular pelo personagem do Bonobo, que, na verdade, que é esse amigo, né? Que esse protagonista do meu livro faz em Garopaba. Vira o principal amigo dele no balneário, e é um personagem que é budista, mas enfim, tem todo um comportamento que parece não condizente com o que a gente imagina ser o de um discípulo do budismo, né? Mas é um personagem que, na verdade, ele está aparecendo pela segunda vez na minha literatura, né? Ele era um dos personagens importantes do meu romance anterior, Mãos de Cavalo. Ele não era o protagonista, mas ele era digamos, o segundo personagem mais importante, né? Também era um amigo do protagonista daquele livro, que é o Hermano. E eu vou dar um spoiler aqui, mas no Mãos de Cavalo, para quem não leu, então tapem os ouvidos por 5 segundos, mas no final do livro o Bonobo morre, né? Ele acaba morrendo num acidente. E quando eu fui escrever o Barba Ensopada de Sangue, eu comecei a pensar, bom, quem são as pessoas que ele vai conhecer, os amigos, as namoradas e tal. E aí eu pensei, como seria bom se eu tivesse ainda o Bonobo para trazer ele de volta, né? E imaginar que ele se mudou de Porto Alegre para Garopaba, e aí eu continuava, né, criando esse personagem. Aí depois, num segundo momento, eu pensei, mas por que não, né? Quem me proíbe? Isso aqui é ficção, né? A ideia não é que eu faça o que eu quero, né? Então eu simplesmente fiz de conta que aquilo não acontece e pensei, bom, vamos imaginar esse personagem 15 anos depois,
Ele saiu lá da Zona Sul de Porto Alegre, se tornou budista no meio do caminho, e agora ele mora em Garopaba e tem uma pousada. O que ele vira, né? O que ele se torna? Então, esse é um personagem que eu sou muito afeiçoado, né? Eu acho que ele traz um pouco de alívio cômico para a história, mas ele traz questões sérias também, né? Eu acho que ele traz muitos assuntos sérios e eu acho que ele é um interlocutor muito interessante pro protagonista, né? Pro nadador. E é um personagem que eu gosto muito. Eu gosto da Dália também, que é essa garota que o personagem namora no começo, que tem um filho e tal. Eu acho que ela é uma personagem bastante vívida também. Eu considero ela muito real. O seu estilo de escrita em Barba Ensopada de Sangue é descrito como fluido e cativante. Como você trabalhou para alcançar essa sensação para o leitor? Pois é, eu posso garantir que enquanto eu escrevia, a coisa não se... O objetivo não era, digamos, elaborado na minha própria cabeça como fazer um texto cativante, né? Fluido talvez sim. Mas eu acho que o ritmo da escrita, para mim, ele não é difícil de descrever com base num conjunto de técnicas ou de procedimentos, né? Eu acho que tem uma sensibilidade mesmo, tem um ouvido interno que faz parte dele a gente conseguir alternar momentos introspectivos e momentos em que a narrativa olha para fora, para os espaços, né, e para os outros personagens, alternar momentos de diálogo e de ação com momentos um pouco mais serenos, em que as coisas são descritas de forma mais pausada. É um pouco como uma superfície do oceano, assim mesmo, né? Então, e eu acho que a fluidez na escrita também está muito relacionada a um bom uso dos aspectos físicos da narrativa de ficção, né? Que são tudo aquilo que está ligado aos nossos sentidos, né? Às vezes a gente tende a pensar na literatura como um texto mais ligado às ideias abstratas, aos temas, né? Sobre o que é o livro. Então ele fala de liberdade, ele fala de autoestima, ele fala de amor, ele fala de morte, o que é, né? Mas um texto literário, na verdade, ele é uma coisa muito concreta, né? Na verdade, ele está ligado a coisas muito concretas. Eu acho que o texto mais envolvente é aquele que, independente das ideias e dos temas que ele está trabalhando, ele sabe apelar aos nossos cinco sentidos, sabe apelar a essa ilusão de que a gente está realmente tocando as coisas, vendo, sentindo no nosso corpo aquilo que os personagens sentem no deles, né? E é isso que eu busquei. Eu sempre busco na minha escrita isso. Eu acho que nesse livro eu fui bem fundo, né? De nunca perder de vista a carnalidade da narrativa, né? E eu acho que isso é um efeito bacana, assim, isso que chama às vezes de fluidez, ou que o texto nos leva para dentro daquele lugar, eu acredito que está em grande medida relacionado a esse ponto. E foi lindo, assim, o forte do seu livro agora como leitora, o diálogo, as descrições físicas, né, que são minuciosas, o detalhamento do ambiente, tudo muito bem feito. E eu até disse para os meus alunos no dia do encontro do clube, né, as notas de rodapé, para mim, era a cereja do bolo ali, né, porque como o livro todo... Show das notas de rodapé. Eu gostei. O livro todo narrado em torno desse protagonista. Quando você quer mostrar algo pelo ponto de vista de outra personagem, seja a mãe, a ex-mulher, o seu Milton, falando aí do protagonista, você coloca lá na nota de rodapé, né? Então, eu achei isso muito legal. Para mim, foi o charme do livro. As notas de rodapé tem uma historinha interessante do ponto de vista da composição do livro, assim, que para quem, enfim, estuda letras e escreve, ou quer escrever, acho que é uma anedota interessante. Eu estava escrevendo o livro, então eu tinha um arquivo, um doc lá de Word, que era o meu manuscrito, e eu tinha decidido fazer esse narrador, que eu expliquei antes, né, que é esse narrador em terceira pessoa, mas que ele ficava praticamente o tempo todo restrito à visão do personagem no tempo presente, né. Então eu não queria ter flashbacks, né, e sempre que eu precisava ter a visão de um outro personagem na minha história, ou
que um personagem falasse de algo que o próprio protagonista do livro não tinha conhecimento, não tinha experimentado, eu tinha um dilema dentro dessa estrutura narrativa que eu tinha decidido, né? E eu não sabia muito bem como lidar com isso. Então, sempre que eu estava escrevendo, eu sentia que tinha uma necessidade muito grande de ter ou um flashback ou de narrar uma cena na qual o próprio protagonista não estava presente. Eu fui rascunhando essas cenas ou escrevendo elas e colocando em notas de rodapé para pensar no fim, o que eu ia fazer. Aí eu terminei o livro. E quando eu fui olhar essas notas que estavam no arquivo, né, no manuscrito, eu pensei, tá, como que eu vou encaixar essas coisas dentro dos critérios, né, que eu criei para narrar o livro? Eu não posso... Aí eu olhei e tal, eu pensei, tá, por que eu não deixo como notas de rodapé? Aí eu não fiz nada. Eu deixei elas ali. Aí fiz uma ajustadinha e falei, vai assim, o livro vai ter umas notas de rodapé, né? Eu acho que vai ser interessante. E todo mundo gosta, né? Eu acho que as pessoas entendem por que elas estão ali, né? Podem não estar percebendo dessa maneira que eu estou explicando ou que vocês perceberam, né? Mas todo leitor, eu acho que intuitivamente, pelo menos, entende que essas notas estão ali porque são alguns pedacinhos da história desse personagem que ele próprio não tinha à disposição, né? Mas que era muito importante que eu oferecesse ao leitor. Então, é por isso que existem as notas. E foi assim. Eu tinha feito elas para pensar depois, e aí a solução que eu dei para o problema foi deixar as notas ali. Acho que funcionou. Dos seus outros livros, você tem algum livro ou autor que recomenda aos nossos ouvintes? Podia ficar o dia inteiro, né? Mas essa pergunta eu sempre odeio, porque eu falo isso, né? Tem 500 autores que eu podia recomendar, aí eu não consigo pensar em um, né? É complexo, né? Mas então não se restringe. Eu recentemente um autor que eu li e reli é o sul-africano, prêmio Nobel, né? Que ninguém sabe pronunciar exatamente o sobrenome, o Coetzee, né? Eu acho que é Coetzee. J.M. Coetzee. Eu acho ele um dos escritores mais interessantes, mais fortes em atuação, ainda vivo, né? E ele publicou recentemente, está publicado pela Companhia das Letras, uma trilogia de romances chamada Trilogia de Jesus, né? Então o primeiro é A Vida de Jesus, e conferir se é isso mesmo. O segundo o primeiro é a Infância de Jesus, o segundo é a Vida Escolar de Jesus, eu acho que o terceiro é a Morte de Jesus, acho que é isso. São romances estranhíssimos e que eu li 2 vezes, li na tradução e li no original. E acho livros intrigantes e uma realização literária incrível, mas é muito difícil dizer por quê. Então as pessoas têm que ler para sequer poder conversar sobre o livro, né? Então eu recomendo que alguém dê uma olhada nesses livros que são muito interessantes. E de autores brasileiros, assim, rápido de cabeça, eu recomendaria talvez os livros do Joca Terron, que tem publicado uma série de romances muito fortes, muito impactantes, que são alegorias e ficções especulativas envolvendo, mas muito ligadas às crises do Brasil no nosso presente, né? O último livro dele é Onde Pastam os Minotauros, que é um livro que eu achei espetacular. Toda, né? Se eu tivesse com a minha estante de casa do lado aqui, eu ia pegando um por um e dando mais sugestões, né? Obrigada, Daniel, pelo momento de hoje. Obrigada pelos seus livros. Barba Ensopada de Sangue é uma leitura perfeita e indicada para todos vocês que estão nos ouvindo. Com certeza. Agradeço também, Daniel, a possibilidade, a oportunidade desse podcast, de participar. Foi muito bom, adorei a entrevista. Eu acho que todos aqui adoraram. E o seu livro que eu li, O Barba Ensopada de Sangue, só me fez ter mais vontade de ler os outros, né? Então, adorei a oportunidade de poder conversar com você. E o Clube de Leitura João Anzanello Carrascosa agradece a essa oportunidade de ter aqui você no nosso podcast. Tá? Muito obrigado
por essa participação. Obrigado, agradeço de novo o convite. Foi um grande prazer conversar com vocês. Espero que eu consiga ter enriquecido um pouco mais a experiência de leitura de quem leu e estudou o livro, né? E despertar o interesse, a curiosidade de quem não leu ainda, para conhecer esse livro e os meus outros. Ficaria muito feliz. Um grande abraço para todo mundo. Bom, após essa excelente entrevista do escritor Daniel Galera, nós vamos entrevistar as duas bolsistas do projeto de extensão do Clube de Leitura João Anzanello Carrascosa. Estamos aqui com Stephanie e Letícia, que, além de bolsistas, são integrantes do Clube de Leitura. Ambas são acadêmicas do curso de Letras da Unespar de Paranavaí. Sejam bem-vindas, Stephanie e Letícia. Muito obrigada. Desde quando vocês fazem parte do Clube de Leitura? Eu comecei no Clube de Leitura em abril de 2023, depois de uma apresentação que as meninas fizeram ali na faculdade. E a Luciana e o João apresentaram o clube e o que acontecia. Me apaixonei desde o princípio e comecei apenas como participante. Em setembro do mesmo ano, a Luciana ela veio com uma proposta para mim de participar como bolsista do projeto. E eu aceitei e estou aqui até hoje. Interessante. Comigo, Stephanie, eu faço parte desde 2022, que era o finalzinho ainda da primeira edição do clube. Então, eu já estava bem a par das atividades envolvidas nesse projeto. E aí, juntamente com uma outra colega, em uma aula com a professora Luciana, a gente recebeu esse convite dela para poder participar, na segunda edição, que iria se iniciar as inscrições, que se abriria no futuro. E isso a gente se motivou a participar do projeto. Então, a gente pediu para ela para ser adicionada nessa edição, nessa primeira edição, ainda no finalzinho, mesmo sem receber certificação, apenas só para estar se habituando com as atividades envolvidas dentro do clube. Então, como a gente nunca tinha participado de um clube de leitura anteriormente, então a gente se animou com essa proposta. Interessante. Então, você entrou mais ou menos na mesma época que eu entro para o segundo ano do Clube de Leitura. Sim. E, Stephanie, como você se envolveu? O que te motivou a participar? Para mim, eu não vou negar. A minha primeira motivação foi a certificação por causa da faculdade. E a vontade de conhecer outros livros, saindo daquela coisa dos livros dos cânones, dos escritores conhecidos. Porque quando a gente vai numa livraria, a gente sempre vê os best-sellers. O que te motivou? Bom, eu já trabalhava na Unespar como estagiária e a professora Luciana era minha supervisora. Então, a gente trabalhava diretamente e automaticamente trabalhava com as demandas da Unespar, com os projetos que a Luciana se envolvia, e o clube era uma delas. Então, estava meio que ali acompanhando ela em tudo, e acredito que esse clube, participando dele, proporciona para a gente muito enriquecimento, sabe? E ler os livros que a gente não leria por conta própria, essa motivação que a Lu sempre nos instiga para a leitura. Então, isso foi me levando a participar do clube. Temos, dentro do clube, diferentes perspectivas, professores de ensino médio, professores da faculdade, da área universitária, doutores, mestre. Nós temos contato com alunos também do ensino médio, da faculdade. Então, a gente tem esse contato múltiplo com essas pessoas, e tudo isso proporciona para a gente algo construtivo, reflexivo, e, vendo tudo isso, me fez querer participar. Então, eu só aguardei um momento, uma oportunidade, conversando com a Lu, de participar desse projeto como bolsista. Correto. Participar do clube é muito bom. Convido a quem está nos ouvindo, que não participa, a participar. E, Letícia, aproveitando que a gente entrevistou o Daniel Galera, o autor do livro Barba Ensopada de Sangue, o que mais te chamou a atenção na obra?
Sem dúvidas, é uma história muito envolvente e uma história muito bem construída. É um enredo que chama a atenção. Um ponto crucial que a literatura tem hoje em dia, que é um desafio, é que os autores eles prendam seus leitores. Em uma década assim, de tanta tecnologia, em que é tudo muito tecnológico, é tudo muito fácil, é complicado para os autores eles conseguirem prender a atenção dos seus leitores com os livros físicos. E o Daniel ele não teve esse problema, pelo menos comigo. Assim, nas primeiras páginas, você tem um personagem que tem uma história de gente como a gente, e dentre os outros personagens que têm problemas do dia a dia e você se sente muito próximo. Então, é uma história que consegue te prender, não de uma forma negativa, mas te prende e te instiga a ler. O que hoje em dia, assim, eu considero que o autor que consegue isso, ele já está em outro patamar. Isso é uma verdade. A gente com tanta tecnologia, com tanta coisa que prende a atenção, TikToks da vida, Instagrams, um livro prender a atenção para que nós desejamos encontrar o fim dele é sensacional. E para você, Stephanie, quais seriam os temas principais? Como é que eles vão se relacionar com a literatura contemporânea? Bom, o primeiro ponto que eu percebo é a busca pela identidade, né? O livro ele gira em torno de um ocorrido sobre um parente familiar que desaparece e deixa um mistério aí, deixa uma curiosidade tanto para o protagonista da obra quanto para nós que estamos lendo. Então, essa curiosidade gera todo o enredo. O protagonista sai da sua zona de conforto, aparentemente pela busca de uma aventura, mas a gente percebe também que é atrelado a uma necessidade de fugir dos seus conflitos atuais, né? Então, ele sai da sua zona de conforto, que a gente vai compreendendo por conta desses problemas que ele já estava tendo nesse local. Então, a gente vai ter questões amorosas, a gente vai ter suicídio, a gente vai ter laços de amizade. O protagonista lida com uma doença rara de esquecimento de feições, que é muito interessante. E isso faz a gente refletir sobre a identidade. Também fala sobre perdão, vivifica as lendas de uma comunidade e traz uma nova perspectiva sobre livre-arbítrio, que é muito interessante. E tudo isso faz parte da nossa literatura contemporânea, né? Também estamos falando de um livro, num contexto político do Brasil, em meados de 2013, que trata ali de situações reais, né? Os locais reais. A gente está falando de uma cidade que realmente existe, né? Então, tudo isso reforça a contemporaneidade da obra. E, para mim, desenvolveu uma vontade imensa de conhecer Garopaba. Sim. Eu fui atrás, fui ver como é que era, porque a vontade de conhecer foi gigante. A descrição que ele dava no livro do local me fez querer conhecer. E, Letícia, como é que você acha que o livro influenciou você como estudante de letras? Ele me influenciou reforçando que nós temos ainda assim, nessa contemporaneidade, literatura e autores de excelente qualidade dentro do nosso país, com obras que abordam um público diversificado, problemas sociais diversificados, a profundidade com que o autor ele aborda a história do personagem principal, retratando o nosso estilo de literatura brasileira contemporânea. A gente também tem uma ambientação ali, abre aspas, muito raiz do nosso país, traz o regionalismo também consigo, que é uma peculiaridade assim extrema dos nossos autores e uma forte preocupação com as questões sociais, que são assim um tema muito frequente dentro da nossa literatura. Entendi. É um livro que ele influencia bastante quem lê, né? Ele traz uma temática muito ampla. E para você, Stephanie, sem spoilers, sem apresentar o final, o que você achou do desfecho da história? Teve alguma reviravolta, alguma coisa te surpreendeu? Para mim, foi muito intrigante, porque é um final aberto. Nós temos ali um último diálogo pouco provável de se acontecer, e é muito revelador, que faz com que nós, leitores, passamos a refletir sobre as nossas escolhas e, ao mesmo tempo, se elas não estão pré-determinadas, antes mesmo da gente agir conforme a nossa vontade, a nossa escolha, né? Então, são deixadas muitas coisas no ar, e que deixa a obra muito mais interessante, e, para entender mais, vocês vão precisar ler para entender o que eu falo. Até para ter um 2, né? Com certeza. E, Letícia,
As questões sociais, históricas ou culturais, como é que elas foram abordadas? Você vê conexão da trama e a realidade? Vejo, assim, logo nas primeiras páginas, né? Ao longo da trama, nós somos levados a refletir ali sobre questões de identidade, vingança, redenção e, principalmente, o livro aborda a complexidade das relações humanas, tornando a experiência dessa leitura enriquecedora, não só, assim, literariamente falando, mas para a gente levar para a vida e resolver as nossas questões. Nós temos um personagem principal ali que, de certa forma, ele presencia o suicídio do seu pai. Ele mente sobre o cumprimento do último desejo do pai, que, lendo, vocês vão saber que isso vai acarretar durante toda a trama. Tem a traição do seu irmão, a família dele e ele não se dão bem. E no meio desse turbilhão de emoções, como se ele já não tivesse mais nada, ele ainda vai atrás para saber o que aconteceu com o seu avô, o Galdério. E como diria Carrascosa, né, que leva o nome do nosso clube, a vida do coitado é um catálogo de perdas. Além disso, a ambientação no Brasil, né, especificamente, igual o Zé Carlos falou, em Garopaba, traz um toque familiar, permitindo que assim a gente consiga entender os trejeitos, os sotaques, algumas referências que o autor põe dentro do livro, e a gente se sente assim familiar com a leitura. Entendi. E vocês, o que tem a destacar do livro? Se fosse para destacar um ponto do livro, cada uma. A peculiaridade de cada personagem, seus problemas, e como o Daniel Galera ele consegue amarrar a vida deles uns aos outros durante a trama. Eu destaco a cumplicidade entre o pai e o filho, né? O amor pela cachorrinha Beta, a decisão do neto de desvendar os motivos que levaram o avô a ter essa morte tão misteriosa e aceitar as coisas como ocorreram e como são, né? Destaco um momento importante, que eu vou estar lendo um trechinho do diálogo dele com a Viviane, que foi um momento assim que mais mexeu comigo. É mais ou menos assim: o que eu fiz de errado eu carrego comigo. Nada some porque a gente decide, porque a gente quer. Ninguém pode me tirar o mal que eu fiz para os outros. A gente precisa disso para ser uma pessoa melhor. Perdoar é como fingir que não existe. Mas a vida é resultado do que a gente faz. Não faz sentido agir como se algo não tivesse acontecido. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que vocês precisam ler para entender um pouco mais do porquê desse diálogo. É isso aí. Não deixem de ler Barba Ensopada de Sangue. É um excelente livro, prende a atenção, você quer saber do final. Enquanto o livro não chega no final, você não quer parar de ler ele. Bom, e para a gente encerrar a nossa conversa aqui, na opinião de vocês, por que leitura é tão importante? E por que participar do clube de leitura é importante? Ler, né, é importante assim para a nossa formação como ser humano. E participar de um clube de leitura é uma atividade mais enriquecedora ainda. Como, né, falado pela Stephanie, nós somos instigados a ler, e isso vai abrindo o nosso horizonte literário, o nosso desenvolvimento pessoal, intelectual. A gente vai tomando para a vida conselhos que estão nas páginas e incentivando ali o hábito regular da leitura, que leitura é hábito e a gente sabe, né? Para mim, o clube ele vai proporcionar um olhar para múltiplas leituras que a gente não seria motivado a ler sozinhos. Então, a gente tem essa obrigatoriedade, né, de modo positivo, a estar sempre melhorando o nosso ser leitor, a se desafiar enquanto leitor, a ler coisas com mais complexidade, enfim. Então, a gente acaba criticando mais com embasamento, a gente acaba enxergando novas literaturas, descobrindo novos gostos, sair um pouco da nossa própria bolha e descobrindo que a gente gosta também de alguma coisa que pode ser que no primeiro momento no primeiro contato a gente não estaria escolhendo, optando por ler. E tudo isso vai gerando no leitor experiências singulares e o prazer pela arte da leitura. Ok. E sem contar que o nosso clube tem a curadoria da Luciana, né? Sim, que sempre está nos motivando, né? Uma seleção excelente de livros para ler. Então, agradeço a presença da Stephanie, agradeço a presença da Letícia
no nosso podcast hoje. Muito obrigado por terem vindo. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado e até uma próxima. Agradeço a presença de nossos convidados e obrigado a todos por nos acompanharem neste segundo episódio. Continuem lendo e explorando o mundo das palavras. Esperamos que tenham gostado e até a próxima edição. E um agradecimento especial ao TEIA, Tecnologia, Educação, Informação e Arte do Instituto Federal Campus Paranavaí. Acessem a rede social do Clube de Leitura João Anzanello Carrascosa, @clube_J Carrascosa e do TEIA, @TEIA_IFPR.